Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos retomando o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. O tema de hoje fala da união da alma e do corpo. E a gente continua então na pergunta número 344 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 344 diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a gente já comentou em algumas questões anteriores que a partir do momento da concepção existe aliás, antes até da própria concepção, existe uma combinação, existe um contrato que é feito, entre pais e a criança e o espírito que vai acabar sendo filho, no sentido da preparação para que isso aconteça. Durante o processo da gestação, no momento da concepção, já existe a ligação, a designação daquele espírito, aquele corpo, de maneira que ele possa influenciar na própria construção daquele corpo que vai servir aquele espírito que vai reencarnar, já que o nosso corpo físico traz heranças, traz a nossa característica hereditária dos nossos pais, mas também traz a programação kármica, traz aquilo que é necessário para que o espírito possa se desenvolver e possa ter as experiências que ele precisa encontrar. Então, quando a gente fala que está escrito no DNA certas tendências, por exemplo, eventualmente tendência a ter câncer, por exemplo, de estômago, é uma tendência, alguma coisa que está escrito na genética, está lá no DNA, mas ela também serve ao espírito reencarnante no sentido de que ele precisa passar por aquela prova. Logicamente, não existe designação completa, isso pode ser atenuado dependendo da vivência do espírito na matéria, ele pode, através de uma vida mais regrada, mais controlada, se beneficiar e ter esse processo mesmo de um câncer, passar por um câncer de uma maneira mais tranquila ou não, dependendo de como ele se comporta na matéria. Mas sempre aquilo serve a um certo princípio, que são as experiências pelas quais ele precisa passar. Então é natural que exista uma ligação muito cedo, já que o corpo vai sendo formado, vai sendo constituído, em parte pela herança genética que os pais dão de herança para a criança que vai nascer, mas em parte também pela influência que o espírito faz na matéria no seu próprio desenvolvimento. E a partir do momento então do nascimento, existe uma ligação mais completa e aí o espírito passa a se manifestar integralmente na criança que nasce então. E só um adendo aqui, fala assim: quando está em processo de gestação, o espírito na espiritualidade vai também se preparando para o momento. Então ele vai esquecendo das vidas passadas, vai esquecendo das suas lembranças, para que naquele novo corpo, naquela nova existência, ele nasce com uma folha em branco. É como se ele não soubesse, não lembra, e é o normal que isso aconteça com a gente, a gente não lembra o que foi na vida passada, Por quê? Porque isso tem uma certa razão de ser, para que a influência das experiências anteriores, principalmente as ruins, não perturbem a existência atual. Então esse processo de gestação é um período em que o espírito também vai se esquecendo das vivências anteriores, traz ainda no seu nascimento o aprendizado, mas de uma forma muito mais implícita, sem conhecimento pleno. Então a gente tem certas características que são resultados de aprendizados passados, mas a gente não lembra exatamente o que foi. Isso por conta desse período de preparação. Seguindo então, pergunta número 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que está destinado? E a resposta: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito,
se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. O que a gente está querendo dizer aqui com que a criança não vinga? Existe um processo de aborto que pode acontecer no processo do desenvolvimento. O espírito, muitas vezes, tem consciência do grau de dificuldade que está programado para aquela existência. E ele pode relutar em enfrentar aquelas provas que ele precisa enfrentar. Então, pode ser que aquele espírito reencarnante, diante do medo, das dificuldades que ele sabe que vai enfrentar, recuse o processo reencarnatório e meio que pula fora, fala assim, não estou preparado para isso agora. Então pode acontecer nesses casos um aborto do processo da gestação por iniciativa do espírito, né? Então esse é uma das explicações por que acontecem abortos no processo da gestação. Existem outras N questões também, algumas delas a gente já tratou, mas nesse ponto especificamente é bom que a gente considere esse fato, né? Pergunta número 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? E a resposta? Escolhe outro. Então, em que momento, em que processo poderia acontecer de o corpo morrer antes do nascimento que aquele espírito estava destinado? Por exemplo, um acidente fatal que pode acontecer, pode acometer a gestante perder a vida, perder a criança. Pode acontecer de um aborto causado pela mãe, né, ou por alguma situação. Nessas situações tudo estava planejado, estava preparado, mas da mesma maneira que o espírito pode recuar diante de enfrentar as provas, os pais ou a mãe ou os pais juntos podem também desistir do fato, na medida em que, tendo não a consciência, mas um sentimento de que aquela criança pode ter uma vida dificultosa, uma vida bastante problemática, porque esse processo, a programação kármica está escrita, então já existe uma presciência dos problemas que vão ser enfrentados. Isso pode gerar um sentimento de acovardamento, não de acovardamento, mas de relutância em enfrentar aquelas provas. Então pode acontecer que o aborto seja provocado pela mãe, então, ou pelo pai, ou pelo casal, ou por alguma situação presente, de maneira que aquele planejamento que estava sendo feito para o espírito não vinga, então o espírito não reencarna. E aí o que ele faz então? Ele precisa que ele escolha um outro corpo, ou uma outra oportunidade. Algumas vezes a questão acontece numa nova gravidez para o mesmo casal, por exemplo, quando existe a consciência, tanto por parte do espírito quanto por parte do casal, do tipo, então não deveríamos ter feito, puxa, me arrependi, vamos tentar novamente? Sim, vamos tentar novamente. Então isso pode acontecer e uma segunda ou terceira gestação acabar acontecendo daquele mesmo espírito que tentava na primeira vez vir a reencarnar. Como pode ser que não, pode ser que ele vá para um outro caminho, com uma outra família, numa outra reencarnação, e aquele eventualmente que nasça seja um outro ser que também tenha relação com aquele casal, com aquela família, porque o cenário que se estabelece para a família é um de dependência, de vivência, né? A gente tem problemas para resolver na família. Então pode acontecer uma situação dessa que, havendo relutância de um espírito encarnar, o outro possa encarnar utilizando aquele mesmo conjunto, aquela mesma família, para ali enfrentar suas experiências. Então não existe regra do tipo, se aconteceu isso, então é isso, né? Não tem isso, depende de caso a caso. Seria necessário a gente saber exatamente qual é a situação em que aquilo aconteceu. E tem da pergunta 346, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Então, para que serve? Se tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, nada acontece à revelia de Deus, para que serve então o processo de uma morte prematura, de uma encarnação que não se conclui? E a resposta: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Tanto a questão de, por exemplo, de uma alimentação deficiente por conta da gestante, por várias situações que podem acontecer, não só por provocado, mas por falta de possibilidade mesmo de se alimentar. A gente sabe que isso acontece. Então pode acontecer problemas da matéria, mas a gente incluiria aqui também essas outras questões que eu te disse. E o espírito, por exemplo, relutar em tentar entrar naquela experiência, ou os pais relutarem em aceitar aquele espírito para aquela nova experiência. Então tem várias situações que podem acontecer. E para que serviria então essa situação? De qualquer maneira, aquele instante, aquela aproximação passada nunca é perdida. Ela é sempre uma aproximação, é sempre dessa vez quase, quem sabe na próxima.
Então tem sempre uma razão para aquilo aconteça. E a gente também já falou em outras situações aqui, onde às vezes a existência que aquele ser precisava na matéria era muito curta. E era exatamente aqueles períodos onde a gravidez permaneceu, e a partir dali, findada a necessidade da proximidade da matéria do espírito, então ele retorna. Então o aborto acontece de uma maneira natural e espontânea, não por relutância, mas porque era o prazo que se estava estabelecido. Como crianças, às vezes, que nascem e já nascem, poucas horas de vida morrem, porque também ali existia a necessidade de enfrentar o nascimento, de passar pelo processo do nascimento, e ali retorna para a pátria espiritual então. Isso às vezes é causado por um processo de diminuição do tempo de vida, por um processo de eutanásia, por exemplo, de um suicídio que aconteça próximo do momento da morte. Poucas horas, ou poucos instantes, ou poucos dias faltavam para concluir aquela bagagem que estava definida na vida anterior, e ele interrompe esse processo por um suicídio, por exemplo. Então ele vem com uma complementação para poder cumprir aquilo que era necessário para ele completar aquela carga que estava destinada na vida anterior. Então não tem nada de errado, era preparado. Para que isso serve? Experiência poderosíssima e muito forte para os pais e para o próprio espírito que tem que passar por essa situação. Alguma serventia, alguma valia tem para que isso tenha acontecido de fato, né? Pergunta número 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? A gente já falou um pouco disso, né? O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Prova para os pais e prova também para o espírito. Como o espírito tem menos consciência, para ele serve menos, mas para os pais, a gente sabe o quanto de problema de dor não causa para os pais um problema de nascimento, de morte prematura, né? Sempre a consciência, aquela sensação de que o que eu fiz de errado, por que Deus fez isso comigo, né? Será que eu provoquei? Então todas essas discussões são as discussões para que o espírito dos encarnados tome consciência e tome uma posição diferente diante às vezes serve para fazer uma mudança de postura de vida mesmo. Pergunta número 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? E a resposta? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo da prova. Ou seja, a gente já justificou, algumas vezes ele pode até saber, ele pode fugir da prova quando ele sabe que isso vai acontecer, ou ele provoca isso não acontecer, porque ele está fugindo da prova que ele deveria encontrar enquanto encarnado, como a gente já falou. Pergunta 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Quer dizer, logo na sequência, então ele sai de uma, já entra na outra? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder na nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Ou seja, se estava definido que aquela encarnação não aconteceria, mas aconteceria uma outra na sequência, então está programado para que aquilo aconteça. Normalmente não. Normalmente é preciso que seja dado um tempo, tanto para o espírito que, por exemplo, refutou na último instante, ele disse, não quero participar dessa experiência, não adianta jogar ele numa nova experiência. É preciso que ele seja tratado na espiritualidade, que ele seja esclarecido, que ele consiga ter essa consciência de que ele precisa vir para uma nova existência. Então não é de imediato, isso leva um certo tempo para poder se acomodar à situação. Pergunta 350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Ou seja, se arrependeu depois de nascer. Já nasceu, e agora? Nasci e não queria, e agora? O que eu faço? Perguntas se como homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra lhe fosse a vida? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É, quando isso acontece, que recorre ao suicídio. Explicando um pouquinho melhor. Como ele não tem consciência das vidas passadas, logo após nascer, ele não sabe exatamente por que cargas d'água ele está ali. Ele é uma criança, ele não tem consciência plena do que aconteceu antes.
mas pode ter essa consciência de estar não conformado com aquela situação, de estar revoltoso com a situação que está enfrentando. Então existem, isso é bastante notório, crianças que desde muito cedo têm uma índole bastante difícil de lidar, e que são bastante problemáticas logo nos primeiros tempos, e que nem o passar do tempo às vezes resolve, elas continuam sendo problemáticas. A ciência tenderia a explicar isso como sendo uma conjunção química do cérebro, uma deficiência de uma certa substância, e a psiquiatria tenta corrigir isso com aditivos químicos, com substâncias químicas, com neurotransmissores, para poder fazer com que exista uma adaptação daquela situação. Mas a gente sabe que, primeiro, não existe imperfeição do ponto de vista divino. A gente estaria dizendo que a criação seria imperfeita. Não, a criação é perfeita, né? Mesmo o nascimento é perfeito em toda a sua imperfeição. Mesmo que aconteça imperfeição naquele nascituro, naquele que está nascendo, que ele venha com defeitos físicos, aquilo ainda é perfeição, porque são as provas que aquele espírito precisa passar para poder continuar no seu processo evolutivo. Então, sobre esse aspecto, não existe imperfeição, existe perfeição. Então, não existe nada de errado. O que existe é que o espírito tem certas características que moldaram o próprio corpo físico. Então, eu falo assim, ele é bravo porque ele tem problema de fígado. Ou ele tem problema de fígado porque ele é bravo. Né? Eu falo assim, se você tem deficiência de um órgão do fígado, por exemplo, que te deixa mal-humorado, você fica mal-humorado porque teu fígado tem problema, ou você, por ser mal-humorado, formulou um fígado com problema? Então, o que justifica o quê? O que vem primeiro? O que vem primeiro é o espírito, depois vem a matéria. A matéria é formada segundo o espírito. É como se a gente dissesse que um espírito bondoso vindo num corpo que tivesse problema de fígado seria mal-humorado enquanto reencarnado. Né? Não, o que nasceu primeiro é o espírito. Então é mais fácil a gente entender e justificar que nós somos consequência do que é o nosso espírito. Nós temos os problemas que são aqueles que representam a nossa existência. E aí cabe ao espírito, durante o processo da vida, se resolver, tentar rejeitar essas coisas. O suicídio, muitas vezes, como comentado aqui, acontece com uma tentativa do espírito de resolver aquela situação. Inconformado com o que ele está enfrentando, com as provas que a vida está lhe trazendo, ele decide, por vontade própria, interromper aquela existência por achar que é impossível continuar naquela situação. Mas isso só vai causar, como isso não resolve o problema, mesmo que ele tenha sucesso no processo do suicídio, vai causar para ele que, com o espírito desencarnado, tenha que enfrentar novamente situações parecidas e, pior ainda, reforçadas, né? Porque aquilo vai ser agravado, porque já existiu uma possibilidade de recuperação e não aconteceu. Então o espírito recalcitrante reencontra novamente uma experiência muito parecida com aquela, que pode vir mais agravada ainda. Então a depender então de como existe esse enfrentamento. Isso, logicamente, ajuda a entender certos casos, mas não explica todos os casos, já que, como a gente disse, não existe, então é isso. Não tem um livro dizendo que se aconteceu isso, então vai ser dessa maneira. Pergunta número 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? E aí a resposta, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache desta fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado pela perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Esta perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida em que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, a gente já explicou um pouco nas questões anteriores. Do mesma maneira que a gente, quando tratou do processo do desencarne, a gente falou que o espírito passa por um processo de perturbação quando está deixando a vida material e se preparando para o processo do desenlace. O espírito reencarnante passa também por um processo de perturbação quando está se aproximando do processo do encarne. Isso porque ele não pode trazer para a vida presente as lembranças da vida passada, ele precisa vir de uma certa maneira zerado, vamos dizer assim, né? Com a memória
não atrapalhando, porque isso permite com que os pais também, através da educação e dos cuidados iniciais, principalmente na primeira infância, ajudem a moldar a moral e a característica de como aquele ser vai ser, né? E a gente também já falou que quanto mais tempo passa, essa consciência do ser pleno vai aumentando. A criança tem pouca consciência, ela é uma massa mais maleável, e à medida que ela vai evoluindo, vai crescendo, ela começa a se tornar um ser cada vez com mais força de vontade, cada vez com mais presença espiritual, e ali então ela começa a interferir mais com o seu desejo, com as suas decisões. Por isso que fica difícil, né? Quando a criança vai pequenininha, você diz o que fazer. Quando ela começa a crescer, você fala, nossa, né? O que essa criança agora não aceita mais, faz o que quer, não aceita mais o que eu estou dizendo, e vai piorando, né? Passa a primeira infância, 7 anos, segunda infância, 14 anos, piora mais ainda. Então a consciência plena do espírito se apresentando nessa nova encarnação começa a acontecer depois dos 14 anos até os 21, na terceira infância, quando isso começa a ficar cada vez mais pleno. Ali então o espírito começa a se manifestar com toda a sua bagagem de aprendizados e deficiências, mas com a possibilidade da modificação que aconteceu na sua formação na primeira infância, porque os pais ajudaram a interferir nesse processo de moral, do que é certo e o que é errado. Você não muda a personalidade, mas você muda o caráter, você muda a maneira. Então essa formação ajuda ao espírito tomar consciência e dizer, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Meu pai disse assim, minha mãe disse assim, minha mãe disse não gostaria que eu fizesse desse jeito. Então essa interferência da educação ajuda o espírito a moldar o seu comportamento. Para isso é que serve, né? Para isso que a gente tem pais, né? Então, a gente já comentou um pouco sobre a questão dessa perturbação que acontece, vai apagando a memória, de maneira que quando ele nasce ele não tem consciência mais do que foi na vida anterior e possa se manifestar nesta daqui então. Pergunta 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Lógico que não, né? Imaginou a criança sair vai começar a aparecer naqueles vídeos que tem na internet. A criança sai, né, acaba de nascer, já acaba o celular, já começa a fazer selfie, né? Já começa a dar ordem, né? Não é assim, ainda não. Então, não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. O espírito, quando começa a se manifestar, e a medicina e a ciência mostra isso, a criança quando nasce não tem nem o cérebro perfeitamente montado ainda. Ela tem principalmente as partes das funções físicas mais bem definidas, né? A parte do cérebro chamado reptiliano e límbico está um pouco mais formada, mas o córtex central não está formado ainda, ele vai se formando durante o processo de desenvolvimento da criança. Daí o quanto é importante o cuidado com a alimentação nas crianças, nos pequenos principalmente. Esse processo está em desenvolvimento. Então ele nem teria condições de ter uma razão, já que a manifestação na matéria se dá, do espírito na matéria, se dá através do corpo físico, né? Nós somos o que somos, né? Mas somos aquilo que a gente tem de experiências guardado. Então, se a gente sofre um acidente muito grave e perde o córtex frontal, a gente perde a capacidade, por exemplo, de tomar decisões, de saber, e fica completamente limitado. Por quê? A manifestação do espírito na matéria se dá através do meio físico. Então o cérebro não tem mais a possibilidade de fazer. Não significa que o espírito perdeu essa capacidade, o espírito continua com a capacidade, mas nessa manifestação, nessa existência, está limitado por uma via física, que foi provocada por um acidente, por exemplo. Pergunta 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto dotado de alma? Resposta: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Lembrando a diferença aqui entre alma e espírito, a gente chama de alma o espírito encarnado. Então, o espírito, se a gente está falando que existe uma alma ligada ao espírito que está em desenvolvimento, se a alma vai acontecer, se a alma é o espírito encarnado,
conceitualmente não existe alma ainda ali, mas existe um espírito ligado àquela criança que está em desenvolvimento. Por isso que o Espiritismo é contrário à ideia do aborto por esse princípio. Você interrompe um processo de criação, de geração. Então, existe algum prejuízo, né? Existe um prejuízo que é o prejuízo daquela ligação que está sendo estabelecida ser rompida. Então, o planejamento que estava feito vai por água abaixo e vai precisar replanejar de novo. Você não mata o espírito retorna para a espiritualidade e continua e vai reencarnar de uma outra maneira, no mesmo casal, em outro casal, em outra situação, em outra oportunidade, né? Não é assim o fim da história, mas é um fato importante e um fato que agrava e causa para os pais e para o espírito consequências. Por exemplo, se existe uma dívida, uma necessidade de relacionamento entre criança e pais, e existe ali uma acomodação, um acordo de que vai existir aquela gestação para que os pais ajudem a cuidar daquela criança, e essa gestação é interrompida, aquele processo negociado se desfaz. Então existem situações, o espírito reencarnante pode ficar muito bravo do outro lado e dizer o seguinte: caramba, a gente tinha combinado tudo, né? Agora interrompeu, voltou atrás, você não quer mais agora, por quê? Desistiu. Então isso pode agravar as provas que já tinham sido definidas no passado, piorando uma certa situação de relacionamento, que vai requerer maior esforço ainda numa existência futura, numa próxima oportunidade, para se restabelecer. Então, consequência sempre tem. Agora, é questão de pesar. Ainda assim, é resguardado o direito ao livre-arbítrio. Então, existe o livre-arbítrio que define. O espírito pode também não querer vir, os pais podem também não querer aceitar que aquele espírito venha. Isso é o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio impacta na lei de ação e reação consequências. Então, tudo aquilo que você age tem por consequências novas situações que precisarão ser resolvidas. Pergunta 354. Como se explica a vida intrauterina? E a resposta é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, no seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Ou seja, o processo da formação do corpo é do corpo. Então, a gestação se dá na mãe e a mãe contribui para a criação daquele ser. Em parte, como eu disse, as características que são herdadas pelo ser por contribuição dos pais, em parte nas características que são herdadas do espírito na medida em que ele se manifesta na matéria com as provas que ele precisa enfrentar. Mas no processo de crescimento, de gestação, existe um ser ligado ali, a criança começa a se mexer, em parte porque é um desenvolvimento in vitro, vamos dizer assim, a criança está em desenvolvimento, mas não é o espírito que está se manifestando ali, mas em parte ligada. O espírito começa a ter consciência do processo da gestação e acompanha todo o processo da gestação na medida em que ele percebe os sentimentos que estão sendo relatados. E a gente também já explicou aqui que é possível, através de um processo de regressão, por exemplo, de você recobrar memórias desde o momento da concepção. Então, se desde o momento da concepção, no momento da gestação também, essas memórias estão lá dentro. E a criança, o ser, o espírito, pode recordar de fatos que aconteceram com os pais, com a mãe principalmente, durante o período da gestação. Se isso acontece, essa memória existe, é porque existe uma ligação espiritual do ser reencarnante com a mãe, né? E por conta dessa ligação, ele percebe e tem memória desses fatos acontecidos. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna na próxima semana então, com mais um trecho desse capítulo, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, do tema União da Alma ao Corpo. Ok? Então, até lá!